Aleluias. Bom dia também, né, aos irmãos que estão aí também assistindo pelas redes sociais, né? Nós somos aqui da igreja, né, Testemunhos Apostólicos, amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. A nossa igreja está instalada, irmãos, aqui no Jardim Marilu, amém? Na Avenida Raquel Chove, glória a Deus, número 7617, glória a Deus. Se vocês quiserem fazer uma visita, né, sentir no coração, vocês vão ser muito bem-vindos, amém, queridos? E se você também quiser abençoar essa obra, nós temos o Pix aqui da nossa igreja, que é igreja.ta@gmail.com. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Vamos para a palavra então, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus colocou uma palavra no meu coração, queridos, que está no livro de Esther. Livro de Esther, capítulo de número 2. Glória a Deus. Nós vamos ler do 21 ao 23, amados. Glória a Deus. O Espírito Santo venha falar com cada um de nós, amém? Glória a Deus. Isso é incluído do Senhor, né? É falar com cada um de nós. Livro de Esther, capítulo 2, 21 ao 23. Amém? Todos acharam, irmãos? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bilitar e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram entrar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mordecai, investigou se o caso, e era fato. Ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Amém, queridos? Olha a sua Bíblia no seu assento, vamos orar. Vamos pedir a direção do Senhor. Vamos, queridos, para Ele falar conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, graça nós te damos, Pai querido, mais uma vez, Senhor, agora, meu Pai, por tua palavra, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado Deus, que não seja o homem, Pai, mas seja o Senhor, Pai querido. E o teu Espírito, meu Pai, venha convencer a cada coração, Pai querido, Pai amado, de acordo com tua palavra, Senhor. E que tua palavra venha produzir um resultado em nossas vidas, Pai querido, venha trazer mudanças, Pai. Isso é que eu te peço, Pai querido. Desde já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor. Pode se aceitar em nome de Jesus. Estou um pouco gripado, irmãos. Acho que está dando para ouvir? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, queridos, certa época, o povo judeu ele estava sob o domínio persa, né? Estava o povo judeu e Esther também, que era rainha, né? Se tornou rainha. Ela também era uma judia, também era do povo de Deus, né? E havia Mordecai, o seu tio. Ela foi criada por ele, né? E a Bíblia diz que ele ficava sempre à porta do rei. Acredito que ele era um dos que servia ao rei, né? E certa vez, ele viu dois homens tramando para matar o rei. E ele foi e avisou para Esther. E Esther então levou ao conhecimento do rei, pois esses homens eles foram para uma dele, né? E a gente sabe que na Bíblia, quando diz que homens vão para o madeiro, é porque eles estão em condição de maldição, né? São pessoas que estão na condição de maldição. Esse livro, ele prefigura Cristo, né? Você vê que já aí você já entende, né, com os dois homens que foram lá na cruz, que esteve lá na cruz ao lado de Jesus, né? Então aqui ele já está prefigurando Cristo, né? Da traição
de malfeitores que são, aonde os malfeitores eles acabam. O que acontece com pessoas que são dessa índole? Então ali é revelado por Mordecai essa trama que eles fazem, e eles caem em estado de maldição. Essa história ela é maravilhosa. Esther, que ficou no lugar da rainha Vasti, aonde o rei exclui ela, e depois ele então convoca, né? É convocado ali muitas virgens que ficam ali na casa das mulheres, como era dito na época. E Esther está ali no meio. E o rei, ele vê graça em Esther. Mas claro, amados, que isso tudo era um plano de Deus. Aleluia. Isso para nós entendermos, amados, que na nossa vida como povo de Deus, não passa nada desapercebido ao Senhor. Tudo que passa na minha vida e na sua, muitas dificuldades, muitas das vezes, não passa desapercebido de Deus. Deus está no controle de tudo. Não importa onde você esteja. Esse povo, o povo de Deus, estava sob o domínio persa, sob o domínio do rei Assuero. E o mais engraçado, amados, que não pense que Satanás ele esqueceu de você. Ele nunca vai esquecer de você. O inimigo sempre vai querer nos destruir, amados. E assim foi feito nessa época também. O inimigo queria destruir o povo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, abra agora em Esther, o livro para frente, 3, do 1 ao 6. Glória a Deus. Que história tremenda, amados. Diz assim, glória a Deus. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedatá, Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante de Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhes ele isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvido, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque eles tinham declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, porém teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que o povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Amém, queridos? Então, queridos, em vez de que o rei Assuero, depois de saber que Mordecai tinha ali então apresentado os dois homens, né, a rainha, que ia atentar com ele, em vez de ele ter a promoção, quem foi promovido foi o Amã. Nesse momento, quem é promovido é o Amã. E Amã fica sabendo que tinha um certo homem judeu que não se prostrava a ele. Porque Amã tinha chegado ao rei e dito para o rei: Senhor, existe um povo aqui que não se rende ao Senhor, que não se prostra às suas leis. E aí ele pede para que o rei Assuero
ele fizesse um decreto para que aquele que não se prostrasse ao rei, às suas leis, tivessem severas, severamente seriam punidos. Então chega alguns dos servos e dizem: olha, tem um rapaz aqui chamado Mordecai, que ele não se prostra, porque quando Amã, segundo o rei, as pessoas se prostrassem a Amã, ele foi levantado como maioral ali dos servos do rei. Mas Mordecai, ele não se prostrava. Os demais se prostravam, mas Mordecai não se prostrava. Ou seja, aconteça o que acontecesse, ele não se prostrava. E por quê? Porque ele só se prostrava ao nosso Deus, o Deus dos exércitos. A ele sim ele prestava culto, e a ele se prostrava. Ele não se rendia, independente do que ia acontecer. E foi passando o tempo, amados, e Amã, ele começou a se perturbar com aquilo. Ele começou a criar ódio, porque Mordecai, ele não se prostrava a ele. E o inimigo, ele é assim, amados. O inimigo, ele quer que nós se prostramos a ele. Uma prova disso está lá, com o próprio Jesus ali, jejuando, e Satanás então diz: se me prostrares a mim, olha só, tudo que você está vendo, será seu. Então sempre será da vontade de Satanás que nós viemos a se prostrar a ele. Sempre será da vontade dele que eu e você, nós viemos se prostrar a ele. Mas veja que Mordecai, ele não se prostra, ele continua firme, servindo ao Deus dele, acreditando no Deus dele e se prostrando a ele. Se prostrar, amados, significa um verdadeiro louvor ao nosso Senhor. Quando nós se prostramos ali ao Senhor, este é o maior louvor a Deus. Isso mostra quanto nós dependemos dele e quanto Deus é grande diante de nós. É muito importante isso, amados. Quando nós se prostramos ao nosso Deus, Deus ele vê o quanto nós somos humildes diante dele e o quanto nós precisamos dele. É de grande valia. Muitos hoje em dia, no meio desse mundo, estão se prostrando a outras coisas, deixando de se prostrar ao próprio Deus. Muitos estão prostrando diante das vaidades dentro das igrejas, irmãos. Tem muitas igrejas aí com vaidades, pessoas saindo fora da doutrina bíblica, trazendo coisas que não é do Senhor, criadas não pelo Senhor. Mas eu creio que aqui tem um povo que tem buscado ao Senhor, que tem se mostrado ao Senhor, que tem feito as suas vontades muito em meio às dificuldades. E o Senhor está vendo, mas e você já é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Você já vencedeu. Você já vencedeu. Talvez ainda você não apalpou, não pegou, mas você já recebeu. Amém? E Mordecai então, mas ele está muito magoado. Ele está muito magoado. Ele quer acabar com a vida de Mordecai. Chega um momento que
ele vai conversar com a sua esposa ali, com os seus servos ali, triste, porque Mordecai não se prostrava a ele. Chega um momento, amados, que a mulher e os servos dizem: olha, faz uma forca aí, esse homem tem que ser enforcado, você tem que acabar com ele. Mas ele era homem de Deus, e você também é grande homem e mulher de Deus. E por mais que faça uma coisa para você, jamais você vai morrer, porque você está cuidado daquele que tem poder para te salvar. Você está em cuidado dele, amados. Aquele que cuida de você não deixará você morrer, amados. Então ali há, amados, já o desejo de matar, de acabar com a vida dele. E não só dele, mas também com todo o povo judeu que estava lá. Isso é para você ver, amados, que o ímpio, como ele tem ódio do povo de Deus. Muitas vezes o ímpio tem ódio do povo de Deus. E é claro que é por influência maligna. Sempre por influência maligna. Você vê que o ímpio, quando ele é alcançado pelo Senhor, ele é transformado. Ele é transformado, ele muda de rota. Ele muda de pensamento. Ele perseguia, agora ele não persegue mais. Ele roubava, agora ele não rouba mais. Ele fazia coisas horrendas, mas agora ele não faz mais, porque ele tem um coração transformado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela força do Espírito Santo daqui na terra. E o plano é matar o povo, é acabar, é aniquilar o povo de Deus. Imagina só se o povo fosse aniquilado naquela época, mas mudaria a história. Jesus ele não teria vindo. Então espero que ela tenha uma grande participação na história bíblica, na história do mundo. Ela prefigura Cristo porque através dela, mas vem a salvação do seu povo, que tinha o decreto para morrer. O rei, ele decretou quando Mordecai foi lá e disse: olha, esse povo tem que morrer porque eles são todos judios. E o rei então diz: olha, está aqui o meu anel, ó. Que haja um decreto que então que isso venha acontecer. Houve um decreto, rapaz. E quando o rei colocava ali o seu anel, não podia revogar. E Deus, o rei coloca esse anel em Mordecai não é Amã. E Amã está com todo o poder para fazê-lo. Mas então Mordecai, ele chega à rainha, ele tem uma conversa com ela. Quando ele fica sabendo, ele rasga, fica de pano de saco. E rainha Esther fica sabendo disso. Ela manda que os servos levassem roupas para ele, mas ele não aceita. Ele não aceita. E ele tem uma conversa com a rainha e diz: olha, você precisa fazer alguma coisa, porque nosso povo todo será exterminado. E a rainha diz: olha, o que eu vou fazer? Pois o rei, ele não tem nem me chamado. E para entrar na presença do rei, amados, era somente quando ele queria. O rei usava o cedro. E é somente quando ele queria, ele apontava o cedro para certa situação, então aquilo poderiam chegar na presença dele. E a rainha diz então para Mordecai: olha, isso será impossível. Eu serei morta porque o rei nem tenha me chamado. Mas Mordecai dá uma palavra para ela e diz: olha, não pensas que
por você estar no palácio, você escapará. Não pense que você escapará. Pois se você não quiser ir até o rei, de uma outra forma, o povo terá um escape, mas você e sua família serão mortos. Amados, de uma forma ou de outra, Deus te dará um escape. Talvez não é a forma que você quer, talvez não é da forma que eu quero, mas Deus nos dará um escape. Havia uma situação muito problemática, irmãos. Iria morrer todo o povo. Era algo muito sério aqui. Então a rainha Esther, ela vai tomar uma posição. Ela sabe que é algo difícil. Ela sabe sim que ela poderá ser morta, mas ela vai tomar uma posição. Mas ela não vai tomar essa posição de qualquer jeito, irmãos. Porque ela sabe que não tinha um humano ali que poderia salvá-los, a não ser Deus. Então ela diz para Mordecai: olha, eu vou colocar as minhas servas para que nós venhamos abrir um jejum de 3 dias, e que você abra também o povo, e nós vamos jejuar por 3 dias, para poder ver se eu alcanço o favor de Deus. Ela se posiciona por isso, porque ela sabia que ela poderia ser morta, e só Deus poderia tocar no coração do rei para que pudesse receber ela. Então assim é feito, amados. Ali o povo ele jejua por 3 dias, e foi um jejum severo, foi um jejum sem água e sem comida por 3 dias, amados. E aí então a rainha então coloca lá uma bela com uma roupa e vai ali ao palácio. Então ela está lá esperando, ela está parada, e o rei aponta e olha para ela, e ali era a hora, irmãos. Eu creio que o coração dela estava batendo, né? Porque ela poderia ser morta, mesmo sendo a rainha do rei, porque assim era o costume. Pois quando o rei vê ela, o rei aponta o cetro para ela. Então ela vem até a presença do rei e toca no cetro. E ali então, amados, o rei pergunta para ela: o que queres? E ali então, amados, ela pede que seja um banquete, que ela vai fazer um banquete. E ali então ela provoca Amã vem até o rei, até ela, eles ali naquele banquete, e a rainha Esther então vai apresentar ali o acontecido. A história é grande, amados. Se nós formos ver falar da história toda e ficar lendo, a gente não consegue terminar hoje. Mas o que acontece, amados, é que Amã ele fica super feliz. Ali ele vê uma honra tão grande, ele ser chamado ali por a rainha para poder participar daquele banquete. Ele volta da casa feliz por causa do banquete, ao mesmo tempo triste porque Mordecai continuava ali a não se prostrar diante dele. E foi aí que deram a ideia de ele fazer uma forca, para que Mordecai ele fosse enforcado. Mas então, amados, quando o Senhor está no controle de tudo, jamais o mal ele vai poder sobressair sobre a vontade de Deus. Jamais, queridos. E ali naquela trama, ali então naquele jantar, então houve aquela conversa, e o rei então diz, e a rainha fala para ele e diz o que tinha acontecido, como os 2 homens antes queriam matá-lo, e quem na verdade tinha salvado o rei,
que tinha avisado o que tinha acontecido. E o rei fica sabendo da verdade. O rei então chega a mãe e diz: olha, o que pode acontecer se Deus quiser honrar, se eu, o rei, quiser honrá-lo, uma pessoa? E aí ele pega e diz que assim seria feito, aquele que o rei queria honrar. E a mãe achava que era ele, mas não era ele. O rei então, ele decide honrar a Mordecai. Mordecai agora estava sendo exaltado. Mordecai, que foi humilhado, agora ele começa a ser exaltado, porque ele agia com a verdade e ele só prostrava a Deus. Começa então a haver uma reviravolta, amados. Amor agora vai perder o seu trono, porque ele agiu errado. Ele agiu errado contra o inocente. Então agora o rei diz: olha, para Amã, você vai pegar as minhas vestes, meu anel, vai pegar então essas vestes reais, vai colocar sobre Mordecai, você vai colocar em cima do animal e vai passar no meio do povo, dizendo: o rei se alegra em honrar este. Agora você imagina Amã, que tinha ódio de Mordecai, fazer esse papel. É isso, amado. O inimigo tem que se prostrar aos seus pés, porque você é o servo do Senhor. Ele quente a tua vida, ele não tem poder contra a tua vida. O Senhor deu poder e autoridade para que nós viéssemos pisar em serpentes e escorpiões. Você é o servo escolhido de Deus, amado. Amém? Então imagina Amã agora segurando um cavalo e rodando com Mordecai ali com as suas vestes reais. Imagine o ódio que aquele homem estava. Imagine o ódio que Satanás fica quando Deus pega nas suas mãos dele. Imagine o ódio. Imagina. Mas que prevalece é a vontade do Senhor. É a vontade do Senhor que prevalece na minha e na sua vida também. E Mordecai, irmãos, então ele foi exaltado. Mas havia um problema. O rei ele não poderia revogar ali então o decreto de que o povo seria morto. E agora, o que fazer? Ainda havia essa dificuldade. E a mãe então, com essa trama, e quando então isso é dito, que ele tinha feito uma forca para Mordecai, a coisa vira, existe ali uma viravolta, e o rei declara que quem fosse morto naquela forca era o próprio Amã. O feitiço então ele volta para o feiticeiro. E agora você tem alguém que tem feito algo na sua vida, tem mandado alguma obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, inveja na tua vida, e isso pode se voltar para essa pessoa, porque você é povo de Deus. Se tem alguém clamado pela tua vida, amados, não existe maldição sem causa, tá? Não existe maldição sem causa, não temas, porque nós servimos a um Deus verdadeiro e fiel, que conhece todas as coisas. Meu Deus,
sobre os cuidados do Senhor. Você precisa acreditar nisso, amados. Não tenha medo. Se tem alguém temendo algo, eu quero te dizer, amados, Deus está falando com você nessa manhã. Eu sou contigo. Não temas, filho. Esse é o nosso reino. E Deus tinha um propósito para que o povo judeu, quando não morresse ali, Deus tem um propósito para mim e para você. Não, queridos, porque nós somos a continuação da promessa. Nós somos a continuação da promessa. Falando dessa igreja, Deus não tocaria no coração do pastor para abrir, para que nós estivéssemos aqui. Nós somos a promessa do Senhor, querido. Existem dificuldades? Existe, esse povo passava por uma dificuldade. Estava decreto que eles tinham que morrer. Todo o povo. E eu te pergunto, qual que é a sua causa? Qual que é a minha causa, amados? O que você tem passado? Existe algo que aos teus olhos não tem mais jeito? Tem sim, queridos. Com o Senhor na frente, tem jeito. Então, a mão é colocada na forca, queridos, e ele é enforcado. A mulher, antes de enforcar, chega a falar: olha, com esse povo judeu não tem jeito, com esse povo não tem jeito. Ou seja, ela estava dizendo para ele: olha, aceita que não tem jeito. Porque os judeus são um povo escolhido do Senhor, é o povo do Senhor. E nós somos enxertados no judeu, que é Cristo Jesus. Nós somos enxertados neles, nesse judeu. Então eu creio pela fé que nós temos o mesmo direito do que eles. Você vê que é tão sério isso nos olhos de Deus, irmão. E a palavra do Senhor diz para que nós viemos orar por Jerusalém, orar por eles. Para você ver como que é sério, irmãos. É algo espiritual. Parece uma bobeira. Por que orar por Jerusalém? Não, irmãos, é algo espiritual. É algo espiritual e Deus vê essas coisas. Então, se a Bíblia diz para nós orarmos por Jerusalém, nós devemos então orar por Jerusalém. Amém? Glória a Deus. Amados, o rei, ele não pôde revogar o decreto, mas o povo teve o direito de agora lutar para não morrer. E se o povo judeu ainda existe, eu creio que eles venceram na batalha. Amém, queridos? Houve um dia um decreto para mim e para você morrer também. Houve um decreto para mim e para você morrer também, igreja. Mas Cristo foi até aquela cruz, queridos. E Ele pagou por mim e por você também. Esther foi corajosa. Ela poderia morrer, mas ela foi pelo povo e ali houve salvação. Prefigurando a Cristo essa história, mas. Pois Cristo também veio e pagou o preço por mim e por você. E hoje nós temos o prazer de poder ser participante dessa salvação. Nós éramos para morrer, mas o Cristo morreu por nós. Amém, queridos? Talvez muitos aqui estão passando por dificuldades que têm até se estendido, amados. Eu mesmo tenho passado. E eu creio que tem mais pessoas com situações aqui, talvez que seja só Deus. Que não seja mais do homem ou do homem. Que não depende mais de tua vontade, do amor de irmão, mas que só depende de Deus.
que Deus salvou aquele povo, Ele também pode nos salvar. E Ele pode mudar a nossa história. Eu creio, irmão. O que você tem passado, qual que é a sua causa? Eu sei qual que é a minha causa. Isso é uma história, está escrito aqui, para nós podermos também viver isso. Eu não sei, mas de repente nós se juntarmos e fazer também um jejum coletivo. Eu não sei. Está aqui a critério do nosso pastor da igreja. Se ele sentir no coração de fizer então aí um jejum coletivo, eu não sei. Mas o que eu sei é que essa Bíblia é verdadeira, amado. Quem vive ela, sim, tem o milagre de Deus, irmãos. Ah, mas aconteceu no passado, mas pode acontecer agora também. Eu creio. Amados, essa história ela vai muito além, mas nós vamos parar por aqui. Amém? Eu espero que Deus tenha falado contigo, amados, como Ele falou comigo. Tem solução. Tem solução. Você que está nos assistindo, tem solução para a tua vida, para o teu problema. Creia nisso. Amém? E que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Tudo para a glória de Deus. Para o Senhor diz que Deus não muda, querido. E da mesma forma que Ele foi para aquele povo aquele dia, mas eu tenho certeza que Ele pode sim se comigo contigo. A palavra diz nele que Ele não muda, mas nós mudamos, mas Ele não muda. E o seu amor dura para sempre. E nada frustrará os propósitos de Deus. Se Ele determinou que eu e você um dia chegamos lá com Ele naquele lugar, nós vamos chegar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Creia, irmãos. O que é possível para o homem, para Deus é possível. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.